Nossa convidada de hoje é a doutora Daniele Fontan. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia e vai falar conosco sobre as novidades do tratamento da obesidade. Tudo bom? Tudo bom, doutor Leão. Prazer estar aqui. Ô, Daniele, existem novos medicamentos para tratar a obesidade, além das canetinhas tipo Ozempic e Rybelsus? Sim, Leão. A gente hoje vive uma nova era no tratamento, né? Considerando a gente que tratava muito como endocrinologia ali 10, 15 anos atrás, a gente tinha um cenário muito restrito no tratamento da obesidade, né? O que é que a gente tinha de disponibilidade ali? A sibutramina, o Orlistat, a liraglutida, que foi em 2010 a primeira caneta subcutânea, né, no tratamento da obesidade, mas essas medicações, na verdade, ela levavam uma perda média de peso de 8% a 10%. É isso que entregavam. Claro que existia uma variabilidade de resposta e tinha paciente que perdia ali 15%, 20%. Mas, com o avançar da ciência, a gente está vivendo uma nova era no tratamento da obesidade, né? Então, assim, hoje a gente já digamos assim, realidade, o Ozempic e o Wegovy, que é a semaglutida numa dose maior de 2,4, que entrega uma perda de peso de 17%. A tirzepatida, por exemplo, de 15 miligramas, uma perda média de 21%. E a retatrutida, uma perda média de 24%. Isso no estudo de 1 ano. E o mais interessante é que, mesmo ao final desse estudo, os pacientes ainda não tinham atingido o platô, né? O que é uma coisa inédita. Então, estudos fase 2, eles mostram que essa perda de peso pode chegar a mais de 30%. Você, nos bastidores, falou, inclusive, que essas métricas para o IMC mudou muito. Por quê? Isso. Primeiro, o que é o IMC, né? O IMC é uma ferramenta para um diagnóstico de obesidade, que mede o peso pela altura ao quadrado. Então, imagine que, por exemplo, o IMC, ele superestima muito. Ele não é um bom índice de saúde, porque você pega um paciente ou uma pessoa, um atleta musculoso, ele vai superestimar o risco. Já em pacientes mais idosos, ele subestima o risco. Então, assim, o que é que está surgindo de novo aí para o diagnóstico da obesidade? Chama-se o índice de redondeza corporal, né? Ou seja, o formato do corpo importa muito mais. Então, é um índice que foca no que realmente importa, a gordura abdominal. Porque, Leão, assim, os estudos mostram que esta gordura está intimamente relacionada às doenças hoje que a gente trata. Obesidade, diabetes tipo 2, gordura no fígado, doenças cardíacas. Então, é um índice muito mais efetivo do que o IMC. Teve até um estudo que saiu recentemente no periódico JAMA, que mostrou isso. Quem tinha níveis mais altos nesses scores, né, ou seja, eram corpos mais redondos, digamos assim, eles tinham um risco 50% maior de morrer por doenças cardiovasculares e por câncer, né? Você atende também pacientes bariátricos, né? Sim, Como é sim. a sua abordagem sobre eles? Assim, pacientes para cirurgia, né? A gente faz esse acompanhamento desde o pré até o pós-operatório. E eu digo que é só um novo caminho, um novo tratamento para a obesidade. A obesidade, na verdade, ela é uma das doenças mais complexas e difíceis de tratamentos, né, que nós endocrinologistas enfrentamos. Eu digo que a dor do paciente é invisível. Então, muitas vezes, o paciente que chega, né, foi até interessante, um paciente chegou lá no meu consultório que já tinha tentado, né, várias estratégias para perda de peso, isso é uma história muito comum, que aí disse: doutora, e se você sofresse de obesidade, você faria a cirurgia bariátrica? E a minha resposta é: se eu já tivesse dado o meu melhor, sim, eu faria. É uma estratégia, de fato, muito efetiva. Hoje, considerando estratégia medicamentosa e cirurgia, ainda é a estratégia mais efetiva, mesmo com o surgimento dessas medicações cada vez mais potentes. Traz um excelente resultado a médio e longo prazo, mas a gente precisa ter um cuidado todo especial com esses pacientes, Mas né? as cirurgias, às vezes, deixam deficiências metabólicas que você tem que suprir isso, né? Com certeza. Por e isso... o tratamento através de emagrecedores tipo injetáveis desses, você não tem isso, né? Muitas vezes a gente faz tratamento combinado. É claro, se você faz um acompanhamento desde o pré-operatório desses pacientes, você consegue já
prevenir ou evitar essas deficiências nutricionais. A gente já sabe quais são, né? São previsíveis. Então, com a boa abordagem multidisciplinar, né? Com o nutricionista, um bom endocrinologista, a suplementação oral e através da terapia nutricional injetável, esses pacientes conseguem sim ter uma perda sustentável, né? E muitas vezes, né, no caso de um reganho pós-bariátrico, que não é infrequente, a associação de terapias. Então, a gente muitas vezes associa essas canetas subcutâneas, né, em pacientes com reganho pós-bariátrico. É muito ganho, é muito grande esse ganho? Sim, é muito variável, né? A incidência do reganho ainda é alta em pacientes bariátricos. Acho que muito porque pela falta do entendimento da obesidade como doença crônica, né? E a complexidade dessa doença, que nem mesmo a ciência ele conseguiu juntar todas as pecinhas desse quebra-cabeça. Né, para você ver, a gente está entendendo agora, né? Eu digo muito que em relação, voltando um pouquinho ali às medicações, né? Uma grande discussão no meio médico era as medicações para obesidade fazem mal, né? Isso vem de medicações muito antigas que tinha muito efeito colateral. Mas com esses novos análogos, essas novas medicações, a exemplo do Saxenda, Victoza, Ozempic, o Wegovy, né? A gente vê que não só não faz mal, como, além de tratar a obesidade, ela tem benefícios em muitas outras áreas. Ou seja, é uma medicação que vai tratar ou proteger o coração, reduzir risco cardiovascular, trata gordura no fígado, apneia, dores, melhora a qualidade de vida. A ação dessas medicações mudou de lugar, que antigamente era mais cerebral para tirar a vontade e hoje passou a ser mais intestinal, no sentido de saciedade. Isso, exatamente. Como é que é isso? E por quê? Qual é o estudo dessas medicações? Ele age muito no que a gente chama de hormônios incretínicos, né? Digamos que é uma comunicação direta entre os hormônios intestinais e o cérebro. Diferentemente de medicações mais antigas, ele age na fisiopatologia da doença. Por isso que são efetivas, né? Teve até um grande estudo, o SELECT, na verdade foi o primeiro estudo, já está completando um ano desse estudo, que mostrou, né, que essas medicações, eles reduziam o risco de morte cardiovascular em pacientes com obesidade e sem diabetes. Isso, Leão, é um resultado inédito, porque nunca antes tinha sido feito um estudo com medicações contra a obesidade para avaliar morte cardiovascular. E a semaglutida, que é o Wegovy / Ozempic, né, ele mostrou nesse estudo redução de 20% de morte cardíaca. Ou seja, a gente está vivendo a era da medicação que trata a obesidade e reduz risco cardiovascular, por agir na fisiopatologia, nos hormônios incretínicos. Objetivamente, assim, me explique como é esse emagrecimento saudável que você preconiza. O emagrecimento saudável, principalmente, né, é a gente entender que a gente precisa ter uma mudança real do estilo de vida, né? Eu sempre digo, Leão, que nenhuma caneta mágica ou mesmo nenhuma cirurgia ele vai ser capaz de corrigir um estilo de vida ruim. É muitas vezes necessário. É como um paciente chega ali no meu consultório com obesidade como se ele tivesse se afogando. Não adianta eu ensinar um paciente que está se afogando a nadar, né? Primeiro, eu tenho que jogar a boia. E a boia, nesse sentido, é a medicação. Porque a obesidade é uma doença de uma glândula chamada hipotálamo. Então, um paciente que sofre com obesidade, ele sente fome, ele tem distúrbio, né, dos hormônios da fome e saciedade, é um desequilíbrio. Então, ele sente mais fome e tem menos saciedade. Então, a gente precisa dar as armas para o paciente ter esse emagrecimento saudável. E aí, sim, seguir um planejamento alimentar saudável e nutritivo. Ô, Daniela, deixa seu telefone aí, seu contato para quem quiser se tratar com você de obesidade ou até mesmo de um simples emagrecimento. Ah, sim. Meu Instagram é o Daniele Fontan Endócrino. Agradecemos muito pela sua entrevista. Obrigada, Leão. Foi um prazer contribuir e falar desse assunto que, assim, me inspira tanto, né? Que é a minha área de atuação. E você em casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Olá, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Jacira, novamente. Ela já tinha feito cirurgia de mama há um tempo atrás e retornou ao nosso programa outra vez.
Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leandro, graças a Deus. E aí, como é que foi a cirurgia da mama? Perfeita, maravilhosa, só levantou muito minha autoestima, totalmente satisfeita. E agora, o que é que você deseja? Agora eu quero o complemento dessa satisfação, minha barriga, né? Uma abdominoplastia, sei lá, eu não sei o que o senhor vai indicar, mas a barriga está meio fora do lugar, umas gordurinhas aqui que estão incomodando. Embora eu esteja muito satisfeita com a mama, mas eu acho que é uma coisa assim que vai complementar a minha satisfação com o meu corpo. A mama não deixava você ver a barriga antes dele, A barriga, né? Agora tá certo. Vamos lá. Você já teve filho? Não tive. Geralmente a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia é uma cirurgia que a gente diz que é feita depois de ter todo o planejamento familiar. Você está pretendendo ter filho logo ou qual é a sua intenção? Eu não pretendo ter filhos, não é minha intenção não ter filhos não. Então por Então, isso que eu decidi cuidar disso aqui. Então a gente pode fazer, muito embora a plástica de abdômen não proíba depois que você ter, mas certamente ela vai estragar toda a cirurgia, entendeu? Certo. Mas vai ter um bom resultado. Certo? A gente vai fazer uma dermolipectomia e essas gorduras laterais é feito lipoaspiração. Podemos inclusive até reaproveitar a gordura para injetá-la na região da nádega, entendeu? Tá certo. Tá bom. Então, Então, vamos lá de novo, né? confio plenamente no senhor. Vou Sabe pedir disso? seus exames, tudo, e a gente vai levar você para o hospital de novo para fazer essa sua segunda cirurgia e deixar você mais satisfeito ainda, pode ter certeza. Muito obrigada, doutor Leão. Eu confio plenamente no senhor. Tá, obrigado. Uhum. Então, vamos lá. Vamos A lá. gente se vê no hospital, viu? Tá bom. Até lá. Até logo. Olá, gente. Estamos aqui de volta com a Jacira, como vocês viram, a sequência de todo o tempo cirúrgico dela. E ela está aqui conosco. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leão? E aí, como é que foi de cirurgia? Foi ótimo, graças a Deus. Incomodou muito, não? No começo é um pouquinho desconfortável, mas é coisa que dá para passar tranquilo, estou bem, graças a Deus. E agora? Agora só Tá satisfação, satisfeito. só me sinto bem, a autoestima tá no céu, me sinto uma nova mulher. A gente começou com você de bruço, fez uma lipo nas costas toda, nessa região de flanco, na parte dorsal também, embaixo do braço, aspirou tudo isso para determinar uma cintura melhor. E ao invés de pegar essa gordura e jogar ela fora, a gente reaproveitou, dando mais um pouco de volume na sua nádega. Isso que a gente chama de lipoescultura, entendeu? É uma cirurgia que é bastante realizada hoje no mundo todo. Depois virou a frente, fez a incisão para tirar o excesso da pele, desengordurou também com lipoaspiração, juntou toda a musculatura do reto abdominal, que faz o seu abdômen ficar relaxado, a gente prendeu tudinho, puxou de novo e refez o umbigo, entendeu? Determina uma cicatriz grande, mas a cicatriz com o tempo há uma tendência de ficar cada vez mais clara, parecendo uma linhazinha, e ela fica perfeitamente disfarçada e escondida dentro do biquíni. Isso aí não tem problema nenhum. Você já deve ter observado. Eu já vi mesmo, posso vestir uma lingerie que não aparece mesmo assim. Dá uma levantadazinha aí pra gente dar uma olhada, já que para a câmera não pode mostrar o resultado todo. Ah, ficou beleza, ó como tá, o umbigo perfeito, a cintura bem modelada, certo? Tá perfeito, perfeito. Vira assim um pouquinho. Ó, bem delineada a musculatura aqui dos retos abdominais. Ficou muito bom, certo? Parabéns. Doutor Leão, muito obrigada. Só tenho que agradecer, porque primeiramente Deus e o senhor e sua equipe, minha autoestima está renovada, me sinto uma nova mulher, acho que eu renasci. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo ao senhor. Muito obrigada. Eu sou a doutora Daniele Fontan, médica endocrinologista, e hoje eu assumo o microfone para entrevistar o titular, o doutor Leão, cirurgião plástico. Pois não, pode perguntar à vontade aí.
Doutor Leão, hoje vamos conversar sobre a cirurgia da face, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, pode começar. Sim. A cirurgia da face ou lift é indicada para que casos? A cirurgia de lift geralmente é indicada para os casos de envelhecimento facial. Caso de pitose, a gente faz o reposicionamento da musculatura e da pele, trazendo à paciente o aspecto de rejuvenescer aquele rosto que já está debilitado. E em quanto tempo se vê resultados definitivos dessa cirurgia? Em torno de 2 meses, eu digo que o paciente começa a gostar da cirurgia, porque nesses primeiros 60 dias ainda é um processo de retenção de líquido, que são os edemas. Depois dos 60 dias é que há uma normalização dessa pele e a própria revascularização, através da ativação do colágeno, faz com que essa pele ganhe uma vida toda especial. Ah, interessante, bacana. Bom saber. Eu imagino que logo no pré-operatório esse paciente fica um pouquinho triste, né? No pós-operatório. Fica demasiado, É às vezes demasiado, incha demais, porque no não primeiro, consegue ver. segundo até o terceiro dia, fica com bastante edema. Dependendo do tipo de pele. Às vezes é um paciente que o rosto é mais gordo, mais pesado. Esse paciente ele é demacia, ele incha mais um pouco. Ok. E é comum, doutor Leão, se você vê essa flutuação de humor, assim, paciente que começa tristinho e depois ali está super satisfeito com o resultado? Normalmente vem bem satisfeito, né? E depois quando se olha no espelho no primeiro, segundo dia, aí vai se achar estranho, porque vai estar bastante demasiado. Aí isso a gente conversa antes, e é uma preparação psicológica para que essa fase ruim seja atravessada com toda tranquilidade. E eu soube que essa cirurgia ela pode atingir os 3/3 da face, né? Como é que isso... Normalmente a gente divide a face em 3 terços. O terço superior, onde é a testa, o terço médio pega a parte de pálpebra até o nariz e o terço inferior, que geralmente é a região cervical. Então, essa área a gente pode tratar separado, porque às vezes alguma paciente pode envelhecer só o pescoço e a gente faz uma cervicoplastia, que é o tratamento do pescoço. No caso dessas rugas mais profundas, nasogenianas, a gente faz um levantamento do terço médio, tanto na musculatura como na retirada da pele. E também na área palpebral. Hoje em dia, o terço superior, que é a região frontal, a gente trata 90% dos casos através de uso de toxina botulínica, que é o Botox, entendeu? Sem ser o invasivo. Sem ser invasivo. Isso aí requer interessante. um tratamento continuado de 6 em 6 meses. Entendi. Então, é possível só fazer realmente essa reestruturação da região do pescoço sem mexer ali nos outros terços, digamos. Se não houver indicação, entendeu? Entendi. Mas, normalmente, o pescoço é o resultante de todo o peso. Você joga um peso de cima para baixo, a parte inferior, onde vai ter essa resultante de força e vai sofrer puxando. muito mais com essa ação do tempo. Isso vai acontecer mais em rosto mais gordo, entendeu? Entendi. E isso é mais prevalente no sexo feminino? Existe essa diferença de sexo? Não existe diferença de sexo, não, entendeu? Mas, geralmente, a mulher ela se preocupa mais com esse E aspecto procuram mais. do que o homem. É uma procura bastante mais acentuada, devido à vaidade e essas Sim. coisas. Nos bastidores, você me falou que tem um protocolo que restabelece as linhas da face. Como é isso? Normalmente, o rosto ele envelhece por conta da atrofia, principalmente da parte óssea e da musculatura. E isso faz com que haja uma queda. E a gente tem que trabalhar de dentro para fora, fazendo essa suspensão. Eu digo que é um reequilíbrio das estruturas faciais, entendeu? Então, a gente faz quando descola toda a pele e trata de levantar essa musculatura, fixando em partes fixas, como o osso e, às vezes, até na mastoide mesmo. Então, isso seria uma harmonização facial feita pelo cirurgião plástico e, por isso, os resultados seriam mais duradouros? A harmonização facial feita pela dermatologia e pela odontologia, elas são bastante superficiais, enquanto no caso da cirurgia plástica, eu chamo que é reestruturação das estruturas profundas da face. E a durabilidade disso são 8, 9 anos para que a gente volte a necessitar novamente. Muito embora eu diga que a durabilidade de um lift facial ela é a vida toda. E dou o exemplo, 2 pacientes gêmeas, uma opera, outra não opera. Quando as duas tiverem 100 anos, a que operou vai estar sempre mais jovem do que a que não operou. Ou seja, ela ganhou com aquilo ali, muito embora o processo de envelhecimento não pare.
pessoa estando viva está envelhecendo a cada dia. Ah, que bacana, Leão. Eu não sabia, realmente. Então, quer dizer, se eu opero, faço essa reestruturação, ele seria, então, ali para o resto da vida. O resto da vida. Então, vamos teria dizer essa que você tem um diferença. aspecto de 60 anos. Eu lhe opero e você fica com um aspecto de 45. Daqui a mais 15 anos, você vai estar com um aspecto de 60. E não com de 75. Então, esses 15 que você ganhou, você não vai perder mais. Entendi. Diferente de um procedimento mais superficial, como a dermatologia, Que às vezes que é vai com acompanhando esse preenchedores, envelhecimento. preenchedores eles pesam e faz com que a gravidade leve ao envelhecimento até mais rápido do que seria sem o preenchedor. Então, e quais são os pré-requisitos para o paciente submeter a esse tipo de procedimento? E a cirurgia, ela leva a um risco? Ela causa algum risco? O primeiro pré-requisito que eu falo sempre é a motivação. O paciente tem que estar motivada para fazer. Às vezes uma amiga fez, outra pessoa fez, e ela vê aquilo ali como se fosse um modismo. Certamente ela não vai ficar satisfeita com o resultado da cirurgia. Ela tem que estar motivada, ela está querendo fazer. Segundo, tranquilidade emocional para a cirurgia ser realizada. Terceiro, confiar em quem vai fazer. O processo cirúrgico, ele tem todo o protocolo que tem para uma cirurgia normal, exame pré-operatório, exame cardiológico. O paciente tem que estar rígida porque ela vai submeter a uma cirurgia que não é uma doença, não é uma cirurgia de embelezamento. Então, está tudo certinho para poder operar. Isso, eu acho que é muito importante também aliar a expectativa com realidade. Né, Leão? Essa conversa anterior é onde vai realmente deixar a paciente satisfeita ou insatisfeita com o resultado. Porque, às vezes, o cirurgião pode ter até um resultado excelente, mas ter prometido uma coisa extraordinária. E a paciente não teve aquele resultado que ela esperava. Eu acho isso assim muito importante, tanto na área cirúrgica, seja cirurgia para embelezamento, como no tratamento clínico também para um emagrecimento saudável. Muitas vezes a gente vê paciente, né, que perdeu ali 20% do peso e não perdi nada, ou assim, não foi o que eu queria, né? E teve um resultado excepcional. É porque, normalmente, o produto que a gente vende, né, entre aspas, ele é impalpável anteriormente. Você não pode chegar ao paciente e dizer, olha, eu vou perder 30 ou 40 quilos, aí você diz, então você abrir uma gaveta e você então vai ficar desse jeito e mostrar o modelo. Isso, não. É uma coisa subjetiva e quem tem que estar dentro da mente. Você tem que passar para a mente do paciente a expectativa daquele resultado, para que você possa ter ele realmente satisfeito. Fundamental. Então, doutor Leão, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Para mim, assim, foi muito esclarecedor. Queria agradecer por essa entrevista. E como é que as pessoas podem te encontrar, se quem quiser marcar ali uma avaliação, uma cirurgia com o senhor? Pode me encontrar, inclusive através do programa Medicina Estética, na TV Nova Nordeste, todo sábado às 7h30, ou então através do meu Instagram, @ManuelEmílio_Leão. E você continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, está Era bem isso para que eu ia noite. perguntar também. Como que eu ia sair daqui? Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca para ir para o bloco cirúrgico. Certo. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? A gente já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu Sim. tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Eu sou Felipe de Burque, médico urologista, e hoje eu vou tomar o microfone e vou fazer uma entrevista com o nosso querido amigo, Dr. Emílio Leão. Boa noite, Emílio. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo em paz, né? Pronto para a entrevista? Prontíssimo. Emílio, hoje a gente vai falar sobre abdominoplastia, a cirurgia do abdômen. Quando essa cirurgia está indicada? A cirurgia do abdômen, abdominoplastia ou a dermolipectomia abdominal, ela é indicada nos casos, principalmente pós-gestação, onde a mulher, na preservação da espécie, ela faz a dilatação do abdômen, há um afastamento da musculatura dos retos abdominais e uma sobra da pele, principalmente da região infraumbilical na mulher. Existe também as cirurgias de dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia para cura de eventrações, pacientes que têm um volume muito grande de gordura e faz essa pitose. E também nas cirurgias pós-bariátricas. Ótimo. E qual o resultado definitivo? Quanto tempo leva para a gente ter um resultado definitivo dessas cirurgias? Em torno de 6 meses. É uma questão só estética ou tem uma coisa funcional nisso também? Também a parte funcional. Esse afastamento da musculatura faz com que haja uma eventração e, às vezes, se pronunciam hérnias, principalmente na parte umbilical e também na parte inguinal. A cirurgia de lipoescultura tem alguma relação com a cirurgia da abdominoplastia, da cirurgia abdominal? É um polimento, entendeu? Já isso é um refinamento para a estética da cirurgia, onde determina uma cintura melhor e há um reaproveitamento dessa gordura para que ela seja injetada na área glútea. Interessante. É importante que você tenha esclarecido para a gente quais os pré-requisitos, quem está indicado para fazer esse tipo de cirurgia? Primeiro que esteja querendo fazer. A motivação é o fator fundamental. A pessoa pode ter um abdômen que vá até no joelho, mas não está querendo fazer, mas a motivação é importante para que ela fique satisfeita com o resultado. Segundo, que ela seja uma pessoa rígida, que todos os exames dela estejam dentro dos parâmetros da normalidade. Ótimo. Doutor Leão, deixe seu contato para quem quiser trabalhar com você e fazer uma cirurgia de reconstrução do abdômen. Meu contato é Manuel Emílio Leão no Instagram. Pode achar que vai achar todas as minhas localizações. Muito obrigado, doutor Leão, pela entrevista. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa.